inserindo documentações do novo franqueado no sistema SULTS. Qual é o timeline do atendimento do franqueado e aonde entra cada ação do departamento de expansão? Primeiro, o departamento de expansão, ele pavimenta o caminho documental do franqueado dentro do sistema SULTS e ele pavimenta para os outros departamentos transitarem depois. Outros departamentos, a saber, marketing, operações e implantação. Então, seguindo uma linha cronológica de atendimento, o candidato se tornou franqueado quando ele pagou a taxa de franquia. Fez o pagamento da taxa, automaticamente o próximo passo é o ponto comercial. Validou-se o ponto comercial, ele abre o CNPJ, linkado obviamente ao endereço desse novo ponto, e a partir daí o departamento de expansão entra no sistema SULTS, cria uma nova unidade, agora que ela existe, tem nome e endereço e tem CNPJ, e depois vai inserir toda a documentação deste franqueado dentro dessa unidade criada. Essa é mais ou menos a sequência lógica do atendimento. Então, como nós fazemos isso? Como se faz isso? Imagine então que você já tenha criado a unidade, como nós já vimos no vídeo anterior, criou-se a unidade, por exemplo, aqui da Olegário. Vamos imaginar que a unidade da Olegário é a unidade nova que foi criada. O que precisa ser feito agora pelo departamento de expansão? Logado no sistema SULTS, vai entrar em disco virtual. Em seguida, vão se abrir 3 opções lá em cima. Disco público, disco espeto carioca e disco unidades. Clique em disco unidades, sempre em disco unidades. Procura a unidade que você abriu recentemente. Nesse exemplo aqui é o Olegário. Clicando aqui, veja, existem várias opções aqui do lado esquerdo. Adicionar arquivos, nova pasta, adicionar link, vídeo. No nosso caso, nós vamos criar uma pasta. Expansão vem e cria a pasta expansão. Ao fazer isso, clicando sobre a pasta expansão, se adiciona os arquivos. Clica em enviar arquivo e aí você vai selecionar os arquivos relacionados àquela nova unidade. Aqui é só a título de exemplo, claro. Ele está inserindo a documentação, está fazendo o upload. E eu vou esperar concluir para depois mostrar como o arquivo fica disponibilizado visualmente aí na tela. Está no último arquivo. Então esse é o caminho sempre que deve ser percorrido, tá? Sempre o caminho é esse. Disco virtual, encontra a nova unidade, entra na nova unidade, clica em nova pasta, abre a pasta expansão e dentro da pasta expansão coloca todos os arquivos relacionados aí ao atendimento. Então, vamos lá. Os 3 arquivos estão aqui. Se caso você tenha colocado algum arquivo que não é devido, é só clicar nos 3 pontinhos aqui e excluir. A parte mais importante é que o arquivo esteja renomeado, porque é a forma correta de se adicionar um arquivo, porque senão dificulta quem vai procurar aí o arquivo futuramente, tá? Então esse é o caminho. Só que uma pergunta, ela precisa ser respondida e ela é importante nesse contexto. Esses arquivos vieram de algum lugar. Esses arquivos aqui, o departamento de expansão já recebeu antecipadamente e já armazenou. Então é importante que esses arquivos que estão dentro da unidade agora, porque essa visão
dos arquivos dentro do disco da unidade, todo mundo envolvido pode ter. Então, por isso que os arquivos têm que ser inseridos aqui. Só que antes de estar inserido aqui, ele tem que estar inserido na timeline do atendimento do candidato. E aí eu vou mostrar para vocês aonde seria isso. Clicando no item expansão, essa visão quem tem é o departamento de expansão, né? Essa é a timeline. É a linha do tempo do atendimento do candidato até ele se tornar um franqueado. Bom, clicando em cima de cada cliente aqui, por exemplo, todo o histórico do cliente tem que estar registrado aqui. E toda a documentação também, porque esse é o trabalho de expansão. O trabalho de expansão não se resume a receber o arquivo, salvar num lugar à parte e depois inserir no disco virtual da unidade criada. Não. Tem que ter uma espinha dorsal. Tem que ter o atendimento completo, desde o início, quando ele era cliente potencial, até ele se tornar um franqueado. Então aqui é extremamente importante você inserir todas as informações e a cada etapa do atendimento vai, de repente, exigir uma observação. Isso é importante porque, de repente, o franqueado, agora franqueado, lá na frente, com outro departamento, começa a criar algum conflito dizendo que não foi combinado isso com ele. Mesmo que você tenha reforçado, mesmo mediante a tudo. Se você tem isso no histórico do atendimento, reforça ainda mais a nossa retórica perante ele. Então isso é importante. Então, clicando em cima do cliente, você vai em arquivos e aí você vai selecionar, obviamente, o arquivo que você quiser e o que tem a ver com o assunto. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu vou inserir essa informação. Candidato recebeu a COF, assinatura e pagamento da taxa em 10 dias, a saber, 20/2/2020. Cliquei em criar nota, veja que essa informação veio para cá. Ó. Criei uma nota nessa data. Se eu falei que ele recebeu a COF, eu tenho o arquivo da COF, porque o arquivo foi enviado, e eu tenho cópia. Clico aqui e jogo a COF aqui para dentro. Então veja, eu construo o histórico aqui, e depois que o negócio estiver concretizado, eu simplesmente transfiro todos os arquivos relacionados ao caso para o disco virtual da unidade. Então, não esquecer desse detalhe, tá? O trabalho de expansão tem que ser completo, para que exista histórico e exista documentação palpável. Ok?